Bem-vindos a mais um programa Autárquicas 2013. O convidado desta noite é Marco Pina, o candidato do PSD à maior freguesia do concelho de Odivelas, portanto, à cidade de Odivelas. Boa tarde, Marco Pina. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos, então, à entrevista sobre a sua candidatura e os seus objetivos e sobre as suas soluções e ideias que tem para esta freguesia de Odivelas. Eu, antes de começarmos a entrevista propriamente dita, gostaria de saber porque é que o Marco Pina aceitou este desafio. Quem é o Marco Pina, já agora também? Quem é o Marco Pina? E porque é que aceitou este desafio de ser presidente da maior freguesia do concelho? Bom, primeiro de tudo quero agradecer à Odivelas TV o convite que me endereçou para efetuar esta entrevista, o que me honra, por isso estou aqui com o maior das boas vontades para expressar aquelas que são as minhas ideias, quer para Odivelas, quer estar disponível para todas as questões que me possam ser colocadas e para lhe responder com a pertinência que conseguir. Desde já quero dizer que o Marco Pina é um cidadão como todos, como muitos outros, que habitam e que vivem em Odivelas há alguns anos. Posso dizer que trabalho em Odivelas há 15 anos, não nasci em Odivelas, nasci em Lisboa, como a maior parte Pois, eu também. das pessoas que habitam no distrito de Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, no dia 2 de 8 de 1978, ou seja, tenho 35 anos. Nesse sentido, nasci em Lisboa, vivo na Pontinha e vivi na Pontinha durante bastante tempo. Fiz a minha vida durante algum tempo na Pontinha, mas vivendo na Pontinha tenho as minhas raízes também entre Pontinha e Odivelas, porque tenho muitos dos meus familiares a habitar em Odivelas e vivi sempre entre a Pontinha e a freguesia de Odivelas, por isso me permite conhecer bem a realidade daquilo que é Odivelas ao longo destes meus 35 anos de idade. E como disse há pouco, é uma vantagem para mim o facto de trabalhar em Odivelas há cerca de 15 anos e trabalhar na autarquia de Odivelas, na Câmara Municipal de Odivelas, o que me permite ter uma noção profunda daquilo que são as necessidades e as carências, quer de Odivelas, quer das pessoas que vivem em Odivelas. O Marco Pina é o presidente da Assembleia de Freguesia, atualmente, presidente da Assembleia de Freguesia da Pontinha e é técnico superior na Câmara Municipal de Odivelas. Diz-se de Odivelas que é uma freguesia, diz alguns, que é uma freguesia demasiado grande, praticamente ingovernável. Quando da última reforma administrativa, várias pessoas defenderam que Odivelas deveria ceder território para outras freguesias. Qual é a sua ideia? Pensa que Odivelas é ingovernável, entre aspas? É uma freguesia demasiado grande ou tem o tamanho que é para si governável e não tem qualquer problema, nem vê qualquer solução que não passe pela continuidade da freguesia com o território atual? Não direi que a freguesia de Odivelas que é uma freguesia ingovernável de todo, que não é. Agora penso que, tendo em conta a reforma administrativa que sofremos ou que iremos ter em conta a partir do dia 30 do dia 29 de setembro do presente ano com as eleições, penso que efetivamente Odivelas tem um conjunto de características que envolvem em grande escala a sua dimensão. E para nós verificarmos, efetivamente, Odivelas é das freguesias maior do país. Neste momento, penso que é a terceira maior freguesia a nível nacional. E tendo em conta a freguesia de Odivelas e as outras restantes freguesias que compõem o município de Odivelas, verificamos que Odivelas, que é efetivamente a freguesia que mais habitantes tem e, nesse sentido, que mais atenção terá que ter e que mais, mais competência terá para fazer face àquilo que são as exigências que uma freguesia com cerca de 58 mil habitantes tem. Se me perguntar se esta situação poderia estar enquadrada de outra forma, eu diria que sim, porque efetivamente nesta medida em que foi tomada esta nova reforma administrativa, podíamos ter em conta que Odivelas poderia perder alguns dos seus limites administrativos em prol de outras freguesias, de forma a termos um concelho e outras freguesias bastante mais homogéneas. Não foi isso que sucedeu, até porque, como já foi discutido diversas vezes, não houve abertura para que
se verificasse a alteração aos limites administrativos das freguesias nos moldes em que conhecemos esta reforma administrativa, e nesse sentido, Odivelas neste momento tem competências para desempenhar um conjunto de funções, tendo em conta os 58 mil habitantes que possui e os quilómetros quadrados que também tem no seu limite administrativo, e nesse sentido, efetivamente, é maior do que todas as outras freguesias. Muito maior. É a freguesia da cidade de Odivelas, não é? Claro. E nesse sentido, penso que efetivamente podiam ter tomado outro tipo de opções políticas que permitissem haver uma maior homogeneidade, mas não foi essa a ideia de quem quem tutelou esta reforma administrativa, e neste sentido temos que neste momento nos cingir àquilo que é o presente e que é a realidade, mas de todo que ingerível não é. Posso aceitar que se diga que Odivelas é ingerível para algumas pessoas que tomaram a gestão da Junta de Freguesia e que não conseguiram, se calhar, dar a melhor sequência possível aos destinos da freguesia e da cidade de Odivelas. No entanto, penso que não será ingerível, mas seria mais vantajoso para todos nós, odivelenses, que Odivelas efetivamente tivesse algum tipo de alteração aos seus limites administrativos para que fosse bastante mais homogénea, não possuísse os 58 mil habitantes que possui e que fossem essas situações distribuídas pelas demais restantes freguesias que têm contiguidade com a freguesia de Odivelas. Há quem defenda, e eu lembro-me aqui do vereador Hugo Martins, que as sedes de concelho não deviam ser freguesias. Qual é a sua opinião? Neste caso concreto, Odivelas, que é sede do concelho, não devia ser freguesia. É assim, é uma opinião, como todas as outras, pois, é válida, qual é a sua? E é válida como todas as outras, não é? Agora, eu penso que isso seria viável se depois a Câmara Municipal de Odivelas tivesse uma atenção especial com o limite administrativo correspondente à freguesia de Odivelas, que, no caso da visão do vereador Hugo Martins, deixaria de ter freguesia, não é? Sim. Que era um limite administrativo sob a responsabilidade da Câmara Municipal. Diretamente, sim. Depreendo que seja essa a situação. Sim. Ou seja, a Câmara Municipal teria a administração de todo o território, não é? E depois tínhamos freguesias das restantes União de Freguesias, como hoje conhecemos. Salvo Odivelas, que não é União. Salvo Odivelas, que não é União, e neste caso nem sequer iria ser freguesia, sim, porque iríamos ter um território que iria estar sob a égide da Câmara Municipal, ou seja, a Câmara Municipal ia ter a gestão do resto do território e ainda a gestão quer do território no geral e quer da freguesia de Odivelas, que neste caso não era freguesia. Eu acho que não faz sentido, porque efetivamente as competências que as câmaras municipais têm para desenvolver a sua atividade estão bem vinculadas na lei. As freguesias das juntas também estão bem vertidas na lei. Agora, penso que, tendo em conta até algumas alterações legislativas que vão suceder e que vão dar mais atribuições e competências às juntas de freguesia, penso que, de todo, não faz sentido retirarmos uma junta que gere um limite administrativo que está bem confinado e que nós conhecemos, porque iríamos criar alguma dissonância entre os limites administrativos que compõem o município de Odivelas, e isto não faria, na minha ótica, qualquer sentido. E uma questão que é para entroncar noutra questão seguinte, que é, e a Câmara estaria preparada para assumir as competências que são atualmente da Junta de Freguesia? Olha, não lhe sei dizer, porque é assim, se verificarmos, existe um protocolo de alocação de competências que todos nós conhecemos, que transfere cerca de 4 milhões e 700 mil euros para as freguesias que compõem o município de Odivelas, e eu sou completamente a favor dos protocolos de alocação de competências. Isto porquê? Porque entendo que, efetivamente, que quanto mais próximo for a execução das políticas e das ideias que terão que ser implementadas a bem das populações, quanto mais próximo estiverem das populações a que se dirigem, mais fácil será de cumprir com os desígnios a que se comprometem esses mesmos órgãos. Neste sentido, temos freguesias e temos Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um órgão que tem a gestão de todo o município, mas descentraliza alguns das suas competências em prol das juntas de freguesia. Porquê? Porque, efetivamente, as juntas de freguesia estão mais próximas dos cidadãos, estão no terreno, em proximidade com as populações, e serão capazes de efetuar um trabalho bastante mais próximo, bastante mais capaz, porque conhecem muito melhor o terreno do que a própria Câmara Municipal. Nesse sentido, responde à sua pergunta, que uma pessoa, quem está mais próximo, consegue, entre aspas, acudir de melhor forma às necessidades das suas populações, que quem está a um nível mais elevado certamente não terá essa capacidade de ser tão pródigo e tão célere na resolução dos problemas das pessoas. Por isso não vejo qual é... Há aqui uma questão que eu não resisto a colocar, porque foi
Foi polémica na própria Assembleia Municipal, que é a seguinte: os presidentes da Junta, em geral, digamos que se rebelaram contra a decisão de os tapa-buracos passarem para a Câmara Municipal e foi público que os presidentes da Junta, em geral, consideraram que faziam melhor, mais rápido. Sem dúvida. E com maior benefício, portanto, para a população. O que é que pensa disso? A pergunta que o António Tavares me faz é quase uma pergunta retórica, porque nós verificamos sem qualquer tipo de... Pela realidade atual, o que é que o leva a concluir? Isto está certo? A sua ideia é que é um tipo de competência que deveria voltar à Junta? Sem dúvida, sem dúvida. É o que lhe digo. Efetivamente, quanto mais próximos estiverem os mecanismos de resolução dos problemas das populações, mais fácil será de resolver esses problemas. E esse exemplo que acaba de suscitar é um exemplo paradigmático. Nós verificamos que o estado lastimável em que se encontram os pavimentos que compõem o município de Odivelas. Esses pavimentos que eram de competência, através da delegação que era efetuada pela Câmara Municipal. E, aliás, as juntas tinham equipamento para fazer esse trabalho. Exatamente, e se verificamos o equipamento que possui a Junta de Odivelas, a Junta de Odivelas é efetivamente capaz, havendo essa delegação de competências, de efetuar de uma forma bastante mais capaz a resolução desse problema. E mais barato. E mais barato, até porque nós verificamos neste momento que o município de Odivelas tem uma pavimentação completamente deficitária. E faz-me alguma estranheza, causa-me alguma estranheza, se calhar até, ou talvez não, porque efetivamente estamos num período pré-eleitoral, que agora se corram a ir tapar buracos em Odivelas quando passamos um mandato inteiro sem que essa pavimentação ou essa repavimentação seja efetuada de forma capaz e cabal. Não se verifica essa situação. Andamos 4 anos com os pavimentos de Odivelas completamente destruídos e agora há 1 mês das eleições, 2 meses das eleições, verificamos que há aqui uma corrida contra o tempo no sentido de tapar o sol com a peneira, mas eu penso também que as pessoas já não caem nesses jogos. Sim, mas até agora... E que conseguem fazer bastante bem a destrinça daquilo que é a resolução dos problemas em tempo útil e daquilo que é a resolução dos problemas tendo em conta objetivos eleitorais, que não deveria ser assim, porque lá está, é este tipo de situações que descredibilizam a atividade política e que temos que acabar com eles de uma vez por todas. Aliás, uma dos setores em que mais queixas recebemos, nós aqui na tvl.com, tem a ver com essa situação, tapa-buracos, portanto com as estradas com buracos, óbvio, e com as passadeiras. António Tavares, eu não sei neste momento quem é as passadeiras. As passadeiras é também da questão da Câmara Municipal de Odivelas. Pois, essa questão das passadeiras foi das questões, digamos, mais quentes. As pessoas, e nós fizemos algumas reportagens sobre isso. As pessoas queixam-se junto às escolas, junto às creches, portanto, junto a tudo o que é a população, digamos, mais sensível. As passadeiras são importantíssimas. Porque, efetivamente, é desmentível. Eu vou-lhe dar mais exemplos. Não é só as passadeiras, é a questão também de alguns locais onde são fulcrais que existam lombas, para que as pessoas reduzam a velocidade de quem vai conduzir o seu automóvel, tendo em conta os peões que transitam nessas mesmas vias. Eu vou-lhe dar o exemplo das Colinas do Cruzeiro. As Colinas do Cruzeiro têm algumas das suas vias em que possuem lombas e que é verdade, isso aí é discutível, certo, mas existem essas lombas que são com algum relevo, não é? Mas que fazem com que os automobilistas tenham que reduzir a sua velocidade de marcha. Agora, porque o que me causa alguma preocupação é efetivamente os peões, porque os peões, e há escolas nas Colinas do Cruzeiro, e ainda há pouco tempo tive conhecimento que houve uma pessoa que faleceu nas Colinas do Cruzeiro atropelada, porque existem algumas vias que já possuem essas bombas e que obrigam a que os automobilistas vão com uma velocidade aceitável, mas existem outras vias que são autênticas vias rápidas, em que os automobilistas podem circular a velocidades altamente desastrosas para a vida de alguns dos peões, sim. E que não há qualquer tipo de barreiras a este tipo de velocidade. Acho que era completamente fulcral que se estabelecessem ou que se realizassem ali a colocação de algumas lombas para que os automobilistas tivessem algum tipo e essa questão neste momento pertence à Câmara Municipal. Exatamente, assim como a questão das passadeiras é uma questão fulcral. É uma questão fulcral porque quem anda em Odivelas, e eu falo Odivelas porque é Odivelas que me estou a candidatar e que conheço a realidade porque tenho andado a pé bastante em Odivelas para conhecer cada vez mais a realidade da cidade, verifico que as passadeiras estão completamente apagadas.
Sim. Há muitas queixas, por e-mail nós recebemos muitas queixas. E uma pessoa que circula de automóvel consegue verificar, às vezes, as dificuldades que tem em vislumbrar as passadeiras para que consiga deixar passar os peões. E digo-lhe mais, há situações que inibem a visibilidade dos próprios automobilistas. Eu vou-lhe dar casos em que existem caixotes de recolha do lixo contíguos à zona das passadeiras, não é em cima das passadeiras, porque isso era completamente inaceitável, não é? Mas estão contíguos às zonas das passadeiras, não é? E que se alguém estiver para passar na passadeira e um automóvel vem em sentido contrário, não consegue ver a pessoa que está para atravessar a passadeira. Isto são situações que são de fácil resolução e que são um pouco de sensibilidade para alterar e que podem, efetivamente, contribuir para a segurança dos peões dos peões e dos automobilistas que circulam em Odivelas. Mas nesse aspecto, a falta de polícia de trânsito, eu não vejo a polícia de trânsito de Odivelas, a não ser nos gratificados, isso eu vejo. Agora, nesse caso... Nós temos uma esquadra de trânsito em Odivelas. Neste caso, na Póvoa de Santo Adrião. Na Póvoa de Santo Adrião, lá em cima, junto ao mercado, aquilo é uma entrada assim um bocado exígua, mas de qualquer maneira, há uma questão que se prende com isso, que é o facto de ser proibido, nos 5 metros anteriores a uma passadeira, o estacionamento. Exato. Isso não é fiscalizado. Exato, não é. Infelizmente, havia aí um reboque que parece que agora anda em manobras e, portanto, não faz o trabalho que devia. Se calhar porque tem a ver com este calendário em que estamos. Houve um reboque, houve bloqueadores, mas acho que... Sim, o bloco... Foi sazonal. O reboque, estou-me a referir aos bloqueadores, e ali nas colinas do Cruzeiro, que estamos agora a falar, há lá vias em que... São duas faixas, então uma faixa está completamente ocupada por carros. Eu várias vezes já lá fiquei bloqueado, porque se a caminhoneta que transita por ali, da rodoviária, se houver alguém que haja ali um problema qualquer, é impossível. Não há possibilidade. Bem, é uma realidade. São situações a melhorar, efetivamente, na cidade de Odivelas. Pois, mas a Polícia de Trânsito é que, se realmente houvesse Polícia de Trânsito... Mas neste caso não é só responsabilidade da Polícia de Trânsito, é a responsabilidade das próprias autarquias. Quer da Câmara Municipal, que tem a competência para efetuar esse tipo de upgrades na via, quer da Junta de Freguesia, que terá que arranjar soluções, mais não seja, que não tendo a competência, tem que pressionar a Câmara Municipal para que proceda em conformidade, porque é impensável termos as vias de Odivelas no estado em que estão. Acho que as freguesias às vezes erram um bocado, porque dão pouco conhecimento ao público das questões, e depois fica-se, como agora o Marco acabou de dizer, que as freguesias devem pressionar o município. Mas se os cidadãos não souberem, ficam com a ideia que as juntas nada fazem. Eu não estou a falar em relação a uma junta concreta, eu acho que isto é geral. E há pouco conhecimento das, digamos, demarches das juntas de freguesia. E fica a ideia um bocado nebulosa de quem é a culpa. É verdade, mas digo-lhe mais. Há situações, isto não em todas, porque não podemos cair no exagero, não é? Mas há situações em que, apesar da competência ser da Câmara Municipal, que se tiver, e eu sabia o que eu lhe vou dizer, se tiver o alcance da realização da junta de freguesia, se a Junta de Freguesia oficiando a Câmara e a Câmara não resolve o problema, desculpa lá, mas o Marco Pina, como Presidente de Junta, vai resolver com os meios da Junta de Freguesia. Tem legitimidade. Não tenho dúvidas sobre isso. Ok. Vamos agora a algumas grandes questões da freguesia de Odivelas, e é melhor falarmos uma de cada vez. A feira de Odivelas, estamos a falar do Silvado, e as respectivas festas da cidade. Uma das queixas que nós aqui recebemos, queixavam-se as associações de que o valor que lhes era pedido, de alguns milhares de euros, era incomportável, e que as associações precisavam das festas da cidade para realizar algum dinheiro para apoiar as suas atividades. O que é que o Marco Pina pensa sobre isso? Não tanto na festa em si, mas neste apoio que as festas da cidade são para o movimento associativo. Muito bem. Não abordando diretamente a questão, ou seja, como foram implementados o modelo, como foi implementado o modelo das festas da cidade, não é isso que me vou pronunciar neste momento. Tendo em atenção a pergunta concreta que o António Tavares me faz, eu dir-lhe o seguinte: efetivamente, as associações do Concelho de Odivelas têm poucos apoios, quer da Câmara Municipal, quer da Junta de Freguesia de Odivelas. E nós sabemos perfeitamente que, apesar de eu defender que não possa haver uma subsídio de dependência por parte das associações do Concelho, nem do Concelho, nem do resto do país, porque as próprias associações têm que criar meios para se autossustentar, o que é certo é que é impensável que as associações, e tendo em conta o trabalho que fazem de valor, que é reconhecido, terão que ser apoiadas, efetivamente, quer pelas juntas de onde estão inseridas, quer pela Câmara Municipal. Não o sendo, torna-se tudo muito mais difícil. E no caso concreto das festas da cidade,
É uma das minhas propostas que terei em atenção no meu programa, no meu compromisso eleitoral que farei com os eleitores de Odivelas, é uma realidade que será o seguinte. Relativamente às festas da cidade, em termos do comércio local e do próprio movimento associativo, é um estímulo que se pode dar a esse tipo de instituições, é a realização, quer de algum tipo de mostras, quer gastronómicas, quer de concursos de montras, este tipo de atividades que estimulam um pouco e que mexem um pouco com a vida destas instituições. E os eventos também trazem gente de Odivelas. E no caso em concreto das associações, quer desportivas, quer culturais, quer aquelas que estejam dispostas a participar nas festas da cidade. Nas festas da cidade, eu defendo que o movimento associativo tem que estar representado e não deve ser cobrado nenhum valor a esse tipo de associações. Porque tem hipótese de estar naquele certame, durante aquele tempo, e trabalham bem. Que trabalham bem, que têm um reconhecimento. Trabalham bem, têm que trabalhar, porque senão não é só isso, é um reconhecimento da sua atividade, não é? E esse reconhecimento tem que ser feito. E como tem que ser feito, acho que é um incentivo dado pela autarquia, reconhecendo o trabalho que é prestado e que é efetuado por esse tipo de associações, ter o seu lugar concedido nas festas da cidade para efetuarem as suas receitas, dentro daquele tempo que compete nas festas, a essas mesmas associações, e acho que isso é legítimo que assim aconteça. Aliás, há outros exemplos, como os da Póvoa, em que as associações, pelo que nos relatam, é nas festas da Póvoa que elas fazem o dinheiro suficiente para depois uns milhares de euros, depois aguentam a atividade durante o ano. As associações já recebem poucos apoios, e depois numa iniciativa que é promovida pela própria autarquia, terem que estar a despender verbas para depois efetuar ou ter algum retorno, que é sempre um pouco incerto. Sim. Acho que era um sinal que se dava da importância que as associações têm no tecido do Concelho de Odivelas e da freguesia de Odivelas neste caso, e acho que era uma resposta que se dava a esse tipo de problemas que as associações apresentam, darmos o lugar às associações do freguesia de Odivelas nas festas da cidade. Eu não resisto a pegar naquilo que o Marco acabou agora de dizer. Referia o Marco Pina ao comércio local. O comércio local em Odivelas está com problemas. Está. E há aqui sempre uma análise que se pode fazer, é que a Junta de Freguesia tem as suas competências. Aliás, aqui pela TVL já tem havido este debate. As juntas têm a sua competência, algumas diretas, poucas, e a maior parte delas delegadas pela Câmara Municipal. Agora, como é que uma junta, com esses condicionalismos, pode apoiar concretamente o comércio local? Isso está para além das competências da junta? Uma junta pode ir por aí, ou isso é do âmbito estritamente da Câmara Municipal? É assim, nós podemos sempre dar justificações se não quisermos colaborar de forma alguma. E se não quisermos colaborar de forma alguma, diremos: desculpem lá, não podemos fazer nada porque não é da competência da Junta de Freguesia. Mas quem está disponível para colaborar e para tentar amenizar os problemas que existem na freguesia, na cidade de Odivelas, terá que ter outro tipo de postura. E é possível, efetivamente, ajudar este tipo de dinâmicas, como é o comércio local. O comércio local, as atividades económicas em Odivelas, terão que ser ajudadas. É óbvio que, se me perguntar se a Câmara Municipal tem outros meios que a Junta de Freguesia não tem, é óbvio. Mas a Junta de Freguesia quer, através de uma sinergia que possa criar, juntamente com a Câmara Municipal, não é? Porque nós temos os exemplos. Se a Câmara Municipal, que tem os meios que tem, afeta, como todos nós sabemos, cerca de 50 e qualquer coisa mil euros para um site que deveria ser colocado com... Martina, não me lembro isso. Pois, mas é verdade, a realidade é essa, quer dizer, quando a Câmara Municipal despende 50 e poucos mil euros para um site em que se devia fazer a divulgação do comércio... Para lá, por acaso, é melhor explicar que é o Odivelas vai às compras. Exato, que sabemos que faz pouco mais do que nada, porque se acedemos ao portal, nem sequer tem neste momento disponibilidade da oferta que existe a nível do comércio local em Odivelas. E despende este tipo de verbas. Se calhar este tipo de verbas eram canalizadas de outra forma, e havia aqui uma dinâmica bastante mais aceitável para promover aquilo que é o comércio local, porque isto depois está tudo interrelacionado em rede, porque o comércio local em Odivelas depende muito daquilo que é a nossa visão, quer a nível do turismo de Odivelas, quer a nível da zona histórica de Odivelas, quer a nível da cultura de Odivelas. Odivelas tem imensas potencialidades que têm que ser aproveitadas por quem dirige os seus destinos. Basta haver força, vontade e ideias. Porque é o que lhe digo, as mostras gastronómicas, porque é que Odivelas não tem um festival gastronómico?
Porquê? Tantas cidades têm um festival gastronómico. Porquê, Marco Pina? Não sei, porque toda a gente que tem tido os destinos da cidade, não é? Ainda não teve a disponibilidade, ou o desejo, ou o objetivo. Mas acha que é falta de quê? O que é que sei, falta aí? Não sei dizer o que é falta, sei dizer que... Porque se houver eventos, o comércio sem local dúvida, tem tudo a ganhar. Tem sem dúvida. É uma das minhas medidas, e não sei se falamos daqui a pouco acerca das medidas concretas para a zona de freguesia, que é a dinamização do Centro Histórico de Odivelas. Nós temos um Centro Histórico de Odivelas completamente abandonado, o que é completamente inaceitável. Com a história que a nossa cidade tem, o Centro de Odivelas tem que ser aproveitado para efetuar, e eu proponho-me a realizar, uma agenda cultural quinzenal para o Centro Histórico de Odivelas, para que se torne uma cultura e uma tradição quinzenal, deslocarmos a Odivelas e ao Centro Histórico para verificarmos uma série de atividades que possam lá ser desenvolvidas com todo o potencial que aquele Centro Histórico tem para nos oferecer. Eu vou sempre relatando estas coisas porque, pronto, nós não damos muito público conhecimento disso, porque às vezes até é contraproducente, mas recebemos queixas que na parte do Centro Histórico à noite é relativamente perigoso. E as pessoas dão o exemplo do próprio Instituto de Odivelas, na entrada para a igreja, completamente vandalizado. Eu não sei o que é que falta mais a acontecer. Eu compreendo isso perfeitamente. E as pessoas dizem Quer dizer, acabo por compreender. que é uma zona que, afinal, como diz e bem o Marco Pina, devia ser uma zona privilegiada, mas onde não acontece nada. E realmente, se houvesse ali mais atividade, se calhar até era uma forma de afastar. A questão é essa mesmo. A questão é essa mesmo. Quando tem uma zona que é a zona que é o cerne, não é? Do simbolismo de Odivelas. Parte histórica. A parte histórica de Odivelas, que está abandonada, em que não se realiza lá coisíssima alguma, seja lá a que hora do dia for, nem nos próprios fins de semana, não é? Que tem uma luminosidade completamente reduzida. Se é uma zona que não é habitada, se é uma zona que não é estimulada, é uma zona que tende a dar acesso a fenómenos... Habitada é ali na zona que entra no lado esquerdo, mas quando digo habitada, mas é a população idosa. Certo, mas o problema é esse, é que é a população quando digo habitada, digo frequentada. Ou seja, porque não temos ali qualquer tipo de dinâmica que nos possa conduzir até lá e que possamos dar vida a um sítio que tem que efetivamente ser galvanizado e que tem que ser tornado como a alma mater de Odivelas. O Centro Histórico de Odivelas é imperioso que seja dinamizado, porque a partir dali surge uma série de dinâmicas que podem trazer pessoas de Odivelas para a nossa restauração, para o nosso comércio local. Assim, é fulcral que assim seja. E como disse há pouco, mais, aquelas mostras gastronómicas... E não é difícil. As pessoas estão receptivas a isso. Ainda para mais quando temos aquele património ali e aquele espaço público que é amplo e completamente quase à espera de ser utilizado. Está ali sequioso de ser utilizado. E eu estou, digo, sedente do poder utilizado. Eu aliás, admiro-me bastante que a grande tradição de doces conventuais do convento de Odivelas, do Mosteiro de Odivelas, porque as freiras não deixaram só um livro com a marmelada, é verdade. Deixaram um livro com muitas receitas conventuais, e admiro-me como não se pega nisso e não se faz um festival à volta disso, os doces conventuais do Mosteiro de Odivelas, por exemplo. Nós conhecemos o livro de receitas conventuais, não é? É público. Que é vasto, não é? Agora, vasto. Quando temos uma receita que é da marmelada e quando alguém quer dar dinamismo à marmelada e temos uma confraria da marmelada de Odivelas que transporta o nome de Odivelas por esse país fora e que faz o seu trabalho muito bem feito e que é sobre uma iguaria, que é a marmelada de Odivelas, que está a ser implementado e dinamizado, quando surge este tipo de movimentos e surgem logo movimentos contra-corrente por parte das próprias forças da Câmara Municipal, que criaram outra que criam outra... Quer dizer, isto são situações que é completamente incompreensível, porque nós, neste momento, temos de ter a cultura... Mas penso que isso já está sanado. Eu acredito que esteja, e faço votos que assim esteja, porque acho que não faz sentido. Acho que nós temos todos que caminhar para o mesmo lado. E só caminhando para o mesmo lado e imbuídos do mesmo espírito, conseguimos, efetivamente, fazer com que Odivelas seja uma cidade de excelência e um município de excelência que possa, efetivamente, demonstrar tudo o que tem de bom e o que é bem feito e promover o que realmente é bem feito na nossa terra. Eu estou-lhe a colocar algumas questões que nós recebemos, porque são realidades e algumas delas passam muito pelos idosos. Uma das queixas que nós também temos recebido é sobre o circuito de manutenção do silvado.
Aliás, as pessoas o que nos dizem é que abandonaram, não vão para lá, e dizem que, o que elas nos dizem é que aquilo se transformou numa armadilha para os idosos. Ou seja, os idosos vão fazer manutenção, penso que agora haverá menos gente, pelo menos é o que nos dizem, deixaram de ir para ali e vêm para outro sítio mais ali para o pé do Multiusos, porque são armadilhas. Portanto, não há segurança e os idosos são assaltados. Quer dizer, Como não é só... Há solução para isso? Claro que tem que haver solução. A questão não é só a falta de segurança. É a falta de segurança pela zona onde está a ser realizado, esse tipo onde está implementado esse tipo de circuito, não é? Mas não é só por isso. É pelas condições que o próprio circuito oferece. E depois nós temos pessoas a efetuar o seu desporto informal noutras zonas da cidade, como é o caso das Colinas do Cruzeiro, junto ao pavilhão multiusos, num parque de estacionamento que é de cimento, que é em Alcatrão. Quer dizer, isto é impensável. Isto é outra situação que... Aliás, estão lá os aparelhos estão lá, exatamente porque seguiram as pessoas começaram a ir para ali. As pessoas estiveram para lá e os aparelhos foram lá colocados para fazer face à necessidade das pessoas. Exatamente. Mas é digno as pessoas terem que correr ou terem que fazer o seu desporto informal numa zona de Alcatrão ou de cimento? Pois. Não há uma pista de manutenção em Odivelas, arborizada, com sombras. E a freguesia aí pode fazer alguma coisa, a junta? Para a freguesia é complicado, não é? Em termos de verbas, aliás, até porque não tem competência para efetuar a obra ou o projeto que idealize, não é? Tem que ser sempre uma situação que tem que ser a Câmara Municipal a resolver e implementar, mas, é assim, os projetos e as ideias são transmitíveis. E é óbvio que, se a Junta não tem competência, a Câmara Municipal, de alguma forma, terá que o fazer. E digo-lhe já, até porque conheço as ideias que a candidata Sandra Pereira tem para algumas zonas da cidade, e sei perfeitamente que nas Colinas do Cruzeiro tem que ser pensado e repensado muito bem aquilo que teremos que fazer àquilo que foi os terrenos do Odivelas Futebol Clube na altura, e que está completamente dizimado, e que temos ali aquela vergonha a olhos vistos, porque temos campos completamente dizimados e com erva quase da minha altura, e depois temos um campo número 1 que era do Odivelas Futebol Clube completamente britado, e que sabemos, porque nos têm transmitido algumas informações relativamente a essa situação, parte das pessoas que fizeram o contrato com a Câmara Municipal, com o Sporting Clube de Portugal, com o que se consta, não tem intenções de usufruir do complexo do contrato que estabeleceu com a Câmara Municipal. Então, e temos ali aquilo completamente dizimado. E agora? É possível? Temos pessoas nas Colinas do Cruzeiro a queixarem-se que andam as ratazanas a passar à porta de casa. Porque o terreno ali está completamente insalubre. Quer dizer, é impensável. Quando temos Aliás, é fácil, basta chegar ao pavilhão multiusos, há aquela, digamos, agora falo-lhe o meu nome, mas quem está virado para o campo dos Odivelas Futebol Clube tem ali um terraço, uma varanda, digamos, muito... Dá logo frente para o campo, que era para o campo de Naldias, como é óbvio. Exato. Se alguém quiser passar ali algum tempo a observar, vai ver coisas extraordinárias. Aquela zona tem potencialidade para, efetivamente, termos aquele projeto que não é caro e que servirá em grande escala as pretensões da população para fazer o seu desporto informal. E mais não lhe digo. Não me diga a mim, mas diga aos editores. Claro que sim. Em tempo útil. Eu tenho outro ponto. Falámos na Feira do Silvado. Outros dois pontos, já agora coloco duas questões ao mesmo tempo, de que algumas reportagens que fizemos trouxeram acima, foi uma da parte do comércio local que se queixa do valor dos licenciamentos. Dizem que são incomportáveis, que da parte da Junta não há uma tal compreensão para o momento que estamos a passar. Há alguma possibilidade da Junta mexer nisso? Em termos do licenciamento? Em termos do licenciamento, houve já um passo grande, dado através de um mecanismo legislativo, até porque foi criada a lei do licenciamento zero. Sim, nós demos notícia disso. Aliás, penso que fomos os primeiros há alguns anos, ainda no tempo do governo Sócrates, falar nisso. Tendo em conta essa legislação, algum passo foi dado, e um passo grande, para ter em atenção esse tipo de situações e para irmos ao encontro daquilo que são as necessidades de quem tem. Já agora, tem alguma informação que se o licenciamento, que agora é muito mais fácil, o licenciamento de uma loja, e sobretudo que tenha a ver com restaurantes e cafés, efetivamente está mais simples?
É assim, eu não tenho nenhum testemunho de alguém que se tenha dirigido para o efetuar e que tenha dito, olha, efetivamente está mais célebre, não sei, não tenho feedback relativamente a isso. Era importante. Estou em crer que, até porque não conheço ninguém que tenha implementado neste momento uma empresa ou um restaurante ou o que é que seja, para poder comunicar que efetivamente o processo está bastante mais célebre, não sei, mas tendo em conta uma lei que tem por fim esse mesmo, a celeridade dos processos e até a diminuição das próprias taxas, penso que certamente estará com alguma mais a cuidar desse tipo de situação. Eu não moro em Odivelas, mas passo todos os dias por um dos problemas que agora vou falar, problemas entre aspas, a Feira da Arroja. Os comerciantes queixam-nos a nós, às vezes até por engano. Repara, há aqui uma coisa que eu devo salientar, há muitas queixas que nós recebemos que as pessoas identificam o odivelas.com como tendo alguma coisa a ver com a Câmara. Insólito que seja, nós recebemos queixas de tudo e pedidos de tudo. Desde como é que há de fazer com o cão, até as coisas mais variadas as pessoas nem imaginam. É bom sinal. Pois, mas confundem-nos um bocado. E um dos problemas que nos é relatado em relação à Feira da Arroja é, pronto, aquilo é um descampado. Não tem o mínimo de condições. Nenhumas. Os comerciantes queixam-se, nem sequer casas de banho a ver. O que é que o Marco Pina pensa em relação a isso? É simples. Mais uma vez, eu não posso estar a vender gato por lebre, porque não posso garantir às pessoas que, enquanto Presidente de Junta, chego à Arroja e que vou pavimentar a Feira da Arroja como seria o meu desejo, porque, lá está, não tenho nem verbas, nem competência para tal. Mas é um ponto assente que, efetivamente, é uma realidade, a falta de condições que quer quem desenvolve a sua atividade, quer quem se dirige à feira para fazer as suas compras, não tem as mínimas condições para efetuar quer a sua atividade, quer as suas compras. Eu estive na Feira da Arroja já mais que uma vez, por diversas vezes. Uma das vezes chovia e verifica-se eu passo por lá todos os dias, por menos duas vezes. Uma grande dificuldade para todas as pessoas que lá se encontram. Porque é impensável que aquele pavimento esteja em terra batida. É impensável não existir uma casa de banho. É impensável não haver canalização nem esgotos para que se possa, efetivamente, vender o peixe que é vendido naquele espaço com condições. Porque, eu vou-lhe dar o exemplo, uma das vezes que lá me dirigi, o peixe está naquelas bancas, como é óbvio, que é aquilo que as pessoas têm para fornecer, não têm outra hipótese, não é? Vão lavando o peixe com a água que transportam para vender às pessoas na altura e não têm hipótese de ter uma torneira de água corrente para efetuar. Não há canalização ali, como é óbvio, não é? Nem todas as pessoas que usufruem daquele espaço podem se deslocar a uma casa de banho, porque não há uma casa de banho ali para poderem fazer as suas necessidades, o que é perfeitamente impensável num espaço público. Por isso é que eu digo, a Odivelas continua a ter uma enorme carência de espaços públicos de qualidade e penso que, em vez de estarmos a canalizar verbas para situações completamente utópicas e que não servem os interesses da nossa população, deveríamos, sem dúvida alguma, canalizar essas verbas que são bastante mais diminutas para fazer face às verdadeiras necessidades das pessoas e a estes pequenos problemas que, para nós, que às vezes estamos de fora, são pequenos problemas, mas para as pessoas que deles necessitam e que deles podem usufruir destes equipamentos, são grandes problemas e acho que não é difícil resolver esta situação. Pois é, como dizíamos há pouco, 50.000 euros para um site que tem 3 páginas em ASP por isso está a ver. E que interroga uma base de dados. Aliás, nós escrevemos sobre isso, porque por acaso até percebemos alguma coisa. Não se compreende. Não se compreende, ainda por mais tem a ver com uma associação de comerciantes, eu acho estranho. Marco Pina, entramos agora numa fase da nossa conversa que eu gostaria que o Marco Pina, lá para casa, e para quem nos está a ouvir, nos dissesse quais são as suas grandes linhas, as suas grandes ideias. Eu não sei até que ponto pode esmiuçar, como diria alguém, mas quais são as suas grandes ideias em relação ao Odivelas? Porquê é que acha que as pessoas devem votar em si? O que é que o Marco Pina traz de diferente? Eu sei que vocês têm um slogan que é uma nova atitude. Sem dúvida. Mas as pessoas que agora, dia 29 de setembro, vão escolher e não podemos ignorar que cada vez mais as pessoas acreditam menos nos políticos e nas promessas. Culpa dos próprios. Eu não posso esquecer, não tem a ver nada com esta conversa, mas Canessas e aquele tanque que foi prometido continua a ser falado e continuamos a receber
mails a dizer porque é que vocês não falam nisto. Um tanque nos foi prometido e agora vem mais uma época de fogos e não há um tanque em Canessas. Pronto. Eu gostava de ouvir da parte do Marco Pina algumas ideias centrais para aquilo que pensa que vai ser a sua, caso ganhe em 29 de setembro. O nosso compromisso eleitoral, o meu compromisso eleitoral estará a breve trecho disponível para todos os eleitores e por isso não há qualquer tipo de problema em dizer quais são algumas das linhas mestras que o sustentam. Gostava primeiro o António Tavares pergunta-me o que é que me diferencia, o que é que... Eu vou lhe dizer o que é que o distingue? O que é que me distingue? O que é que pode levar as pessoas a votarem em si? O que é que pode levar em detrimento de outras candidaturas? Até porque o António Tavares diz-me que há um grande descrédito. Sim. É óbvio. Sabe que este slogan, uma nova atitude para Odivelas, é um slogan bastante feliz, porque efetivamente é necessária uma nova atitude. Uma nova atitude generalizada. Na política? Na política, quer dizer, noutras vertentes da nossa sociedade, porque eu costumo dizer que quem desenvolve a atividade política não nasceu em Marte. Fazem parte da nossa sociedade, vêm da nossa sociedade e ocupam cargos na nossa sociedade. Por isso não são pessoas que vêm de outro planeta, que chegam aqui e que têm que ser apontados porque efetivamente são um conjunto de bandidos que vieram de outro tipo de espaço na Via Láctea. Não. Efetivamente as pessoas que ocupam cargos políticos e públicos são pessoas que vêm da nossa sociedade e são formatações da nossa sociedade. E nós temos que entender isso. Isto é o reflexo da nossa sociedade. E é este tipo de sociedade que temos que perceber se queremos para o futuro ou não. Eu acho que não podemos querer. Porque nós criámos um sistema com algumas virtudes, mas também com bastantes vícios. E esses vícios têm que ser completamente erradicados, porque quem desempenhou cargos públicos até agora tem a grande quota-parte de responsabilidade no descrédito que teve para com estas populações, que hoje em dia, e verificamos, a abstenção é elevadíssima em todas as eleições, isto porque as pessoas foram vexadas nas suas ambições, nas ideias que lhes foram vendidas e que foram consecutivamente defraudadas. As expectativas que foram criadas às pessoas não foram cumpridas e as pessoas começaram a desacreditar completamente no sistema. E isto tem que completamente ter um fim e eu estou disposto a contribuir para esse fim, porque nós não podemos estar a vender às pessoas sonhos que não podem ser concretizados. É impensável. Eu, na rua, tenho dito a todas as pessoas que me abordam, quando perguntam, então, e o que é que nos vai prometer? Eu disse, olha, desculpe, mas eu não quero prometer nada. Porque de promessas estou eu farto, porque também sou cidadão, tenho 35 anos de idade e vejo também que me têm sido prometidos sonhos atrás de sonhos e 95% desses sonhos não são cumpridos. Por isso não estou aqui para prometer nada a ninguém. Eu só posso cumprir aquilo que puder realizar. Por isso não posso estar a dizer às pessoas que vou ter uma marina em Odivelas quando não há mar em Odivelas. Quer dizer, isto é impensável. Pode ser uma ideia completamente brilhante. Olha, o tipo vai fazer uma marina em Odivelas. Mas há mar? Chega ali algum barco? É impensável. É este tipo de situações que nós não podemos vender. E nós temos que, dentro se uma junta de freguesia tem poucas competências, nós temos que nos cingir às competências que temos e realizá-las da forma mais competente que soubermos. Isto é um ponto assente. Porque nós, se cumprirmos com as competências que nos são atribuídas, já estamos a fazer um grande trabalho. Não podemos dizer às pessoas que vamos fazer, que vamos cumprir, que vamos criar e que vamos realizar, quando sabemos de antemão que é completamente impossível ir de encontro a essas expectativas que queremos nas pessoas. Nesse sentido, penso que tenho um grande contributo a dar na vida pública, porque tenho ideias fixas, tenho convicções, tenho ideias, mas tenho ideias que possam ser realizáveis e que possam ir ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas e dos odivelenses. Sabe que eu costumo dizer isto, não tenho qualquer problema de o dizer, venho de origens humildes, fui criado pelos meus avós, porque fui criado pela minha avó e pelo meu avô enquanto a minha mãe trabalhava, porque a minha mãe trabalhava e eu tinha que ficar ao cargo de alguém e ficava com os meus avós, e isso foi uma grande lição de vida, sabe? Porque fez com que ficasse com a ideia daquilo que é as dificuldades que um jovem tem para a escalada da vida. Um jovem tem dificuldades e eu sofri essas dificuldades e consegui estudar, efetuar o ensino superior, realizar pós-graduação e uma tese de mestrado que estou a concluir e que já teria concluída se não fosse este desafio que me foi lançado. Já estou aqui neste sentido a ter algum tipo de prejuízo na minha vida académica. É um investimento. Mas que é um investimento na minha vida académica que faço, mas porque não concluí até agora, mas sei que vou concluir a breve trecho, não é por isso. Mas
Dou sempre este exemplo desta minha experiência de vida, porque acho que é importante os jovens passarem por este tipo de situações. Isto permitiu-me, por um lado, como lhe disse, ter a percepção das dificuldades que um jovem tem na escalada da vida, mas também me permite, por outro, ter a percepção da importância dos mais velhos na educação dos mais novos. Eu sofri isso na pele, tenho muito orgulho nisso, e que os valores que os meus avós me transmitiram são valores que vou transportar para o resto da vida, que são valores de seriedade, de verticalidade, de honorabilidade, de convicção, porque sem este tipo de vetores não vamos a lado nenhum na nossa vida pública, porque poderemos estar a vender ilusões que são momentâneas, mas que são a breve trecho desmascaradas, e penso que não é isso que se quer para alguém que seja de princípios e que tenha convicções como eu tenho. Nesse sentido, posso dizer que aquilo que eu tenho para oferecer ao Odivelas são com base neste tipo de convicções que tenho, e elaborei um compromisso eleitoral com base nessas mesmas convicções, porque tenho conhecimento, porque, como disse há pouco, trabalho em Odivelas há 15 anos, porque conheço as dificuldades de Odivelas, porque conheço os problemas de Odivelas e as dificuldades dos odivelenses, e nesse sentido estabeleci um programa para ir de encontro às necessidades que verifiquei. Tenho uma grande preocupação com a área social, porque num momento de constrangimento económico ou financeiro, como estamos a viver neste momento, é importante que sejam dados estímulos e respostas aos problemas sociais que temos, e Odivelas tem diversos problemas sociais. Nesse sentido, faço questão de saber o número de idosos que Odivelas possui, o número de idosos em exclusão social e ainda aqueles que vivem em solidão. Nós temos pessoas a viver em solidão, temos pessoas a viver em exclusão social, e é imperioso que uma autarquia tenha conhecimento do número de pessoas que vivem nessas condições. Algumas delas só sabemos quando elas morrem. É verdade, que é uma pena, porque se nós temos técnicos, as juntas, a Câmara tem técnicos, esses técnicos não podem estar sentados a fazer o seu trabalho. Se for necessário ir ao terreno para ter conhecimento das realidades, mas também é preciso que eles tenham meios, como é óbvio, nomeadamente uma viatura. Como é óbvio. E a Junta de Freguesia tem viaturas suficientes para o efeito. E a Câmara Municipal tem viaturas para o efeito. Por isso, não custa nada os técnicos que alocar, pois, mas sabe que a frota na Câmara Municipal são cerca de 120 automóveis. A frota de Odivelas tem 120 automóveis. Não fazia ideia. É verdade. Percebe? 120 viaturas, das mais diversas condições. A Junta de Odivelas tem imensas viaturas também. E que tem que estar ao dispor das pessoas, porque uma Junta de Freguesia ou uma Câmara Municipal tem que estar ao serviço das pessoas. Outra situação que eu tenho, e não fugindo daquilo que estava a dizer, é que as pessoas que se dirigem a uma autarquia, ou neste caso a uma Junta de Freguesia, quando o fazem, têm que ter a ideia de quando lá saem, que foi vantajoso se deslocarem à Junta de Freguesia. Não podem sair de lá com a ideia, vim aqui e não vim fazer nada. Não. As pessoas não podem sair de lá com a sensação que tinha sido em vão. As pessoas, quando vão à procura de uma resposta, essa resposta terá que ser dada. Poderá não ser uma resposta imediata, porque a Junta de Freguesia poderá não ter condições para conseguir responder, mas pelo menos orientar as pessoas e dizer que vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para tentar resolver o seu problema. Isto é completamente fulcral. Relativamente à questão dos idosos, como estava a referir, acho que isto é imperioso, que assim suceda. Nós, para atuarmos, temos que ter conhecimento da nossa realidade. Nós não podemos estar a elaborar políticas se não sabemos o número de situações que temos para acudir. Mas se sabemos de antemão que existem franjas mais vulneráveis, temos de ir a correr a resolver os problemas dessas franjas mais vulneráveis. E uma das minhas preocupações é, efetivamente, a questão dos idosos, que vivem quer em exclusão social, quer em solidão, e nós temos que ir ao encontro dessas pessoas. Muita gente em solidão. É importante que nós temos projetos que já foram implementados, porque eu não tenho aquela visão catastrofista de que uma pessoa chega a uma autarquia e abolimos tudo que os outros sujeitos que lá estavam fizeram porque estava tudo mal. Isso é completamente impensável, porque isto não é verdade. Porque quem pega numa autarquia, ou quer numa autarquia, quem diz uma autarquia diz qualquer instituto, qualquer organismo, quer no governo, houve efetivamente soluções que foram boas e que foram adotadas por pessoas que estavam antes de nós. Houve situações que podiam ser resolvidas de outra forma e que não foram, e há outras situações que nem sequer foram tidas em conta porque as pessoas não tinham sensibilidade para o efeito. E é nesse sentido que nós temos de ter ideias para essas situações. Melhorar o que está bem. Melhorar o que está bem e fazer coisas novas que possam ir encontrar as necessidades das pessoas. É isso que eu me proponho de realizar. Nesse caso, é um projeto que lhe dou conhecimento, que é sabido, aquele projeto da oficina domiciliária que existiu já na autarquia em Odivelas, quer na Câmara Municipal, tem que ser desenvolvido. Porque é bastante importante que
sucedam este tipo de projetos, porque além daquilo que fazem na melhoria das condições de vida destas pessoas que vivem com carências, e sozinhas, às vezes, o convívio que propiciam a essa gente, que ao deslocarem-se lá, às vezes é a oportunidade que essas pessoas têm de conversarem com alguém ou de comunicar os seus problemas que têm a alguém. E acho que é extremamente importante que assim suceda. Esse tipo de projeto tem que ser estendido a outras áreas, como a área da saúde, porque essas pessoas não têm só problemas para resolver dentro da sua habitação. Essas pessoas também têm problemas de saúde, às vezes problemas de enfermagem, de necessidade de alguns fisioterapeutas que se desloquem à sua casa. E isso não é difícil conseguir equipas capazes de dar resposta a este tipo de problemas que as pessoas têm, e eu estarei empenhado em criar um conjunto de equipas que possam dar solução e continuidade a este tipo de questões que nos são colocadas e que são diversas vezes colocadas a uma junta de freguesia como a Odivelas. Outra situação é a questão de, eu tenho a ideia de que um centro de explicações social será um mecanismo bastante vantajoso numa autarquia como uma junta. Ou seja, nós temos que fornecer igualdade de oportunidades aos nossos jovens, não é? Mas temos jovens que não têm condições e que apresentam algum tipo de dificuldades na sua aprendizagem, mas que não têm condições para ter aquele suplemento ou aquela ajuda suplementar na sua aprendizagem, porque os pais não conseguem. Então, se a autarquia fornecer esse tipo de explicação, esse tipo de aprendizagem suplementar a esses jovens, acho que é um serviço de valor que a autarquia está a prestar a essas crianças mais carenciadas e mais necessitadas, de outra forma não tinham acesso a este tipo de mecanismos que podem potenciar a sua aprendizagem e a sua formação no futuro. E até porque os pais muitas vezes estão ausentes. Exatamente. Só também. Voltam. Também. Às vezes são os próprios miúdos que fazem as refeições. E, aliás, esse é o outro problema que nós tentamos mobilizar a Câmara Municipal, que é para o facto das crianças que estão sozinhas em casa. Ou porque os pais estão divorciados, ou porque os dois pais trabalham. Claro. E eu conheci particularmente esta situação porque minha filha tinha colegas que estavam sozinhas em casa todo o dia. E estamos a falar de miúdos que têm 10, 11. E miúdos que estão em casa todo dia, sozinhos, não têm qualquer estímulo para estudar, nem para realizar os seus deveres. E que, se forem estimulados de outra forma, terão bastante mais resultados que aqueles além que da são ocupação inerente, Exato. além Exato. da ocupação dos tempos que... Acho que é só vantagens. Penso que terá que haver também uma aperfeiçoação, tem que haver um aperfeiçoamento da lavandaria comunitária que existe. Pois a junta tem uma lavandaria social, não é? Tem uma lavandaria comunitária, exatamente, uma lavandaria social, mas que terá que ser aperfeiçoada nos seus moldes, porque nem sempre decorre da melhor forma, e é outra situação que poderá ser vantajosa para alguns cidadãos que necessitem deste tipo de empréstimo, mas que só com o aperfeiçoamento deste projeto será possível dar sequência às necessidades que a mesma possui. Outra... Diga. Não, ainda na vertente social, é a questão da loja social. Penso que a freguesia de Odivelas tem condições para possuir uma loja social, porque há, efetivamente, existiu um projeto no último mandato que teve bastante sucesso, foi a questão dos bens que eram recebidos pela Junta para distribuir por pessoas que tinham necessidades. Penso que esses diversos bens que sejam recepcionados, havendo uma loja social, é bastante mais fácil de processar este tipo de serviço à população, porque concentra num local próprio e condigno esse tipo de bens, e esses tipos de bens são conservados e são distribuídos de forma muito mais capaz se tiverem um local próprio e acondicionado. E a Junta de Freguesia tem essas instalações? A Junta de Freguesia tem diversas instalações, sabe? Isso é uma questão que às vezes fica em dúvida, é que se a Junta de Freguesia tem... Alguns dizem que tem bastantes instalações. Mas é uma questão de opções, não é? Outros colocam problemas... Mas é uma questão de opções. A Junta de Freguesia tem algumas instalações, não é? É claro que não lhe vou dizer que a Junta de Freguesia tem instalações para dar e vender, não é? Mas tem algumas instalações, por isso é uma questão de maximização das próprias instalações. Bem, eu de qualquer maneira, em relação à parte social, gostava de colocar uma questão. Circula alguma informação, a Câmara tem informação, as juntas também têm informação. Há, efetivamente, uma rede de informação nesta parte social? Há uma rede que funciona entre as juntas e a Câmara relativamente aos problemas sociais, às famílias, a identificação das situações? Isso funciona ou é cada um per si? Penso que um dos problemas da nossa sociedade
e isto não é um caso paradigmático só de Odivelas, é a nível global, é nós não trabalharmos em rede. Nós não trabalhamos em rede. Nós temos o vício, um mau vício, de trabalhar cada um por si. Porque não concedemos informação aos outros, não buscamos informação aos outros que já a têm, queremos nós, por próprios meios, ter a nossa própria informação. A nossa base de dados. E isso nem sempre corre bem. E às vezes poupa-se imenso tempo se utilizarmos informação que é fidedigna e que já existe, e aí podemos, de uma forma bastante mais rápida, a correr, a resolver os problemas das diversas áreas que estão sob a nossa competência. E penso que lhe dei a resposta relativamente a isso. Ok. Se calhar estamos a terminar. Estamos a caminhar para o fim da nossa entrevista. Não sei se há algum problema daqueles que falámos. Há tantos. Há muitos. Mas há algum problema daqueles importantes que eu possa me ter esquecido ou que o Marco Pina queira realçar em relação àquilo que mais o aflige em Odivelas? Falámos nas feiras, falámos nos jovens, falámos na parte social, mas haverá algum problema que tenha escapado agora? Odivelas tem imensos problemas. É subejamente conhecido. Odivelas está sujo. É uma cidade que está suja, não é? Mas não é só a cidade de Odivelas. É a cidade de Odivelas e é as restantes freguesias que compõem o município. Está suja. É preciso uma limpeza urbana bastante mais capaz. Não é possível ocorrer o que acontece, quer dizer, é impensável, mas isto também é a responsabilidade de todos. Eu não lhe digo que é só a responsabilidade de quem tem o poder, quer na Junta de Freguesia, quer na Câmara Municipal. É das próprias pessoas. E eu isto tenho que ser frontal, como sou sempre, e tenho que dizer que, muito por culpa da nossa cultura, as pessoas muitas vezes não cumprem com o civismo que deveriam ter. Os dejetos caninos, por exemplo. Os dejetos caninos é um problema enorme. Nós temos, os relevados estão todos cheios de dejetos e os miúdos depois... É verdade, nos poucos espaços... Odivelas tem pouquíssimos espaços verdes. E alguns estão bastante maltratados. E outros ainda estão repletos de dejetos caninos, porque não há civismo por parte das pessoas. É óbvio que às vezes precisa haver mais alguma atenção na colocação dos sacos, mas tem que ser criada uma cultura de as pessoas apanharem os dejetos dos seus próprios cães. Claro. É uma situação completamente incontornável. Tem que haver este tipo de cultura. E as pessoas têm que ser chamadas à atenção. Tem que haver políticas... E porquê é que a fiscalização não atua, na sua opinião? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Para já, não tenho conhecimento que existam já taxas para esse tipo de situações. De verificação de coimas para essa situação de das pessoas não apanharem os dejetos caninos dos próprios cães. Não tenho conhecimento relativamente a essa situação. Mas isso é possível haver num regulamento municipal? Eu penso que sim. E digo-lhe mais. Porquê que não é? Eu penso que... Mas antes disso, porque as pessoas não podem ser multadas sem antes ser sensibilizadas. Tem que haver uma sensibilização da parte de quem tem competências para tal, junto das pessoas, para chamar as pessoas à razão e para as pessoas perceberem que não podem, tendo em conta a saúde pública e tendo em conta a saúde dos outros terceiros, continuar a ter as mesmas práticas que têm feito até aqui. Para o bem-estar de toda a gente. Quer dizer, isto é nós começarmos a preocupar-nos não só connosco, mas também com os outros. É este tipo de cultura e isto é também uma nova atitude. É esta nova atitude que nós pretendemos. É haver um sentido de comunidade, um sentido das pessoas se preocuparem não só com o seu próprio umbigo, mas de preocuparem-se também com o umbigo das outras pessoas e haver esta cultura de convívio entre as pessoas que compõem estas pequenas comunidades que compõem o município de Odivelas. Queria também dizer que a limpeza urbana, como lhe disse, é efetivamente um problema. E é possível haver uma limpeza urbana mais competente. Um presidente de junta tem que estar na rua. Um presidente de junta tem que andar na rua e verificar o que está menos bem feito e o que está incorreto. O presidente da junta, só se estiver na rua, tem a percepção do que está a decorrer menos bem. E o contacto dos fregueses que o vão alertar para isto. Mas isso é ótimo. Uma pessoa, e eu investido nestas funções que estou agora, nesta posição de candidato à Junta de Odivelas, tenho deslocado imensos locais de Odivelas, como deve calcular. É importantíssimo que as pessoas agora, sabendo que eu sou candidato, se dirigem a mim comunicando situações que acham que poderão ser aprimoradas. E isto é altamente vantajoso. Uma pessoa só se andar na rua é que consegue ter a percepção, porque há situações que nós passamos na rua e nem sequer nos apercebemos. Poderão ser situações que tragam algum transtorno, porque às vezes nem sequer estamos despertos para isso. Às vezes a sensibilidade que outras pessoas possam ter e o facto de ter a hipótese de deslocar até nós para descomunicar é altamente vantajoso, mas já não lhe digo só por isso, pelo conhecimento que é preciso ter, é para aquilo que os nossos olhos também veem e porque é preciso, isto não temos aqui uma situação de polícia que temos que andar a fiscalizar noite e dia aquilo que os funcionários andam a fazer.
Não, nem pensar nisso. Mas é uma questão de nós próprios termos a consciência tranquila, que andamos no terreno e que temos conhecimento das coisas que se passam na nossa freguesia e que é muito mais fácil. Se já chegarmos ao sítio de dizer, olha, naquele sítio a limpeza urbana se calhar está um pouco mais descuidada, é necessário um pouco mais de atenção naquele espaço. E acho que isso se consegue a pouco e pouco se vai conseguindo. Outra situação que me preocupa imenso é a questão do estacionamento. O estacionamento em Odivelas é um problema. E penso que, apesar, lá está, de não ser a junta de freguesia neste momento que tem a competência para resolver este problema, eu, que já estudei essa situação, sei que, alterando o posicionamento dos carros em Odivelas, nos sítios onde é possível, como é óbvio, do estacionamento, como está, para um estacionamento em Espinha, só pintando esse estacionamento com uma lata de tinta, se prova que se ganha não sei quantos estacionamentos nos metros quadrados que nós temos de estacionamento disponível. É alterando o sentido de estacionamento. E é delimitando, noutras situações... Eu já ouvi essa ideia há 4 anos e agora pergunto-lhe, porquê que não foi aplicada? Isso não foi feito? Pois também não sei, não percebo, não consigo perceber. Não consigo perceber porque é um ganho de escala imenso. É verdade. É, sem dúvida, uma pessoa faz em 100 metros quadrados, faz um teste. E vê quantos estacionamentos consegue em 100 metros quadrados. Não é? E depois... Neste caso, 100 metros quadrados, se 100 metros quadrados, não é correto dizer 100 metros quadrados, é 100 metros de estacionamento, não é? E a seguir, inverte o estacionamento em Espinha, no sentido da direção do trânsito, naquele sentido, não é? E vai verificar quantos lugares de estacionamento ganha com aquela alteração. E depois outra coisa, é que nós temos um estacionamento completamente desordenado e que, pintando os locais de estacionamento, efetivamente, conseguimos ganhar mais de não sei quantos locais. Eu, se a Junta de Odivelas tivesse a competência para o efetuar, não tenho dúvidas que, fazendo este tipo de medida, queria ganhar entre 500 a 1000 lugares de estacionamento em Odivelas. E penso que não é difícil, porque é uma lata de tinta e um pincel a sério de pintura daquelas faixas, não vejo qual é a dificuldade. Se calhar é um grande pincel isso. Pois, não sei, se calhar é. Penso que também devo-lhe dizer que os espaços verdes em Odivelas são diminutos, como lhe disse há pouco. Além de serem diminutos, os que existem têm pouca qualidade, estão descuidados. E aí já é também a responsabilidade da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia tem de cuidar do espaço público. E a imagem de uma Junta de Freguesia, porque é aquilo que nos entra pelos olhos adentro, é o espaço público que pertence a essa mesma freguesia. O espaço público tem que estar num brinco. O espaço público tem que estar como se estivesse a nossa própria casa. Nós temos que ter o mesmo cuidado que temos no espaço público que temos na nossa casa. E não é difícil ter o espaço público bem mantido, com a relva viçosa, com flores que nos entram pelos olhos adentro. Não é tão dispendioso assim. É uma questão de cuidado e é uma questão de boa organização dos serviços. Continuo-lhe a fazer a mesma pergunta, porquê é que isso não acontece? Não sei porque é que não acontece. Agora sei que estarei empenhado em que aconteça quando for Presidente da Junta da Freguesia de Odivelas. Eu digo-lhe outra coisa. Da mesma forma que temos de ter esta visão para o espaço público, é a mesma forma que temos de ter esta visão para a questão daquilo que é a gestão da coisa pública, da res pública. Nós temos que administrar o dinheiro dos contribuintes da mesma forma que administramos o nosso dinheiro. Isto se tivermos atenção ao nosso dinheiro. Porque somos uma pessoa que desbaratam dinheiro e tudo e por nada, também não é um exemplo que seja feliz, não é? Agora, pessoas que tenham 2 dedos de testa e que tenham conceitos de gestão, não é? Gestão das suas próprias economias, não é? Aquilo que pensam para a gestão das suas próprias economias, têm que pensar da mesma forma quando se trata do dinheiro das outras pessoas, porque é fulcral que assim aconteça, para que quer nós nos consigamos ir ao encontro daquilo que são as pretensões das pessoas e aquilo que esperam de nós, quer que para aquilo que as pessoas esperam que sejam geridos os seus próprios dinheiros e aquilo que, onde são canalizados os seus impostos, que neste momento temos uma carga fiscal altamente elevada e quando verificamos que o nosso dinheiro é desbaratado para situações que são menos convenientes, se nós verificamos que o nosso dinheiro é desbaratado, e não, neste caso não é desbaratado, mas sim que é aplicado em situações que sejam do agrado de todos, se calhar temos um crédito bastante mais capaz daquilo que são as funções públicas e começamos a verificar que nem sempre aquilo que despendemos para o bem comum é mal aplicado, porque só ver estes exemplos que surjam, nós começamos a acreditar bastante mais e começamos a ter outro tipo de visão daquilo que é a gestão pública. Uma última questão. Quando se fala
em juntas de freguesia e nas suas capacidades, há pouco já falámos várias vezes sobre isso, que a junta de freguesia não tem capacidade financeira para almejar determinados objetivos, mas uma ideia para quem está lá em casa, qual é a percentagem do orçamento de uma junta, qual é a percentagem que à partida está logo comprometida para despesas fixas? Ou seja, aquelas despesas a que todos os meses, mesmo que a junta esteja... A junta de freguesia de Odivelas, neste momento, tem cerca de 70% do seu orçamento destinado a salários dos seus funcionários e a despesas fixas. Ou seja, 70%. sobram cerca de 25%, 30% para aquilo que é o resto das competências que a autarquia tem. Ou seja, é bastante pouco. E o Marco Pina tem alguma ideia de conseguir outras receitas que não essas? É assim, há ideias para conseguir outras receitas? Uma das questões, lá está, penso que existe uma alteração legislativa que vai transferir para as juntas de freguesia mais competências, ou mais competências, mais verbas. Sim, sim. Isso é uma situação que penso que em boa hora foi repensada. Outra questão é uma boa negociação do protocolo de delegação de competências. Isto é fulcral. De resto, é adequar os serviços da melhor... Sim, mas há eventos que a Junta pode patrocinar e que são eventos que podem trazer dinheiro à Junta. Sim. Não digo que trazem fortuna. Sim, claro que não. As festas da cidade trazem dinheiro à Junta. Claro que sim. Poderão trazer. Claro que poderão. Outros eventos, umas feiras gastronómicas, claro que sim. Também vão trazer. Agora, e diga-me uma coisa, e mesmo não tragam dinheiro direto à Junta, que se reflitam, mas que se reflitam na melhoria e na melhoria das condições das pessoas que laboram em Odivelas e que exercem a sua atividade em Odivelas, penso que já é bastante vantajoso. Positivo. E já é um passo dado de grande relevo. Eu tinha aqui mais uma série de questões, mas o tempo, já ultrapassámos uma hora. Eu queria lhe dizer se tivesse algo mais a acrescentar para esta nota final. Eu estava à espera que me perguntasse porque é que o Marco Pina é o candidato do PSD à Junta de Odivelas. Vamos supor que eu lhe faço essa pergunta. Porquê é que é o Marco Pina? Eu há pouco, quando lhe perguntei porque é que era o candidato e porque é que tinha aceito, estava implícito, mas se quiser especificar um pouco mais... Não tenho qualquer problema de afirmar essa situação, até porque conduzi as respostas desta entrevista sempre focado no futuro, porque é o futuro que me importa. Okay. Eu não tenho na minha mente estar com este projeto e ter este objetivo e estar virado para o passado e a focar-me relativamente ao passado, porque para falar do passado existem outras pessoas com bastante mais capacidades do que eu para o efetuarem. Não seria eu que o irei fazer. Mas, colocando-me uma questão de porquê de ser o Marco Pina o candidato do PSD à Junta de Odivelas, é uma situação que é fácil e era imperioso que eu afirmasse, até porque o Sr. Vítor Machado, em outubro de 2012, dirigiu-se junto da Comissão Política do PSD e transmitiu-lhe que não tinha condições políticas para ser candidato pelo PSD nas próximas eleições autárquicas, ou seja, estas agora de 2013, porque pesavam sobre ele factos graves e ponderosos e que não teria condições algumas para poder ser o candidato, nem pelo PSD, nem por força alguma. Nesse sentido, o PSD viu-se na necessidade de escolher um candidato, entenderam que o Marco Pina reunia as condições necessárias para poder protagonizar uma nova atitude para Odivelas, colocaram uma questão, é óbvio que tive que pensar um pouco, não é? Mas... tendo em conta aquilo que também já lhe referi durante toda esta entrevista, não foi difícil chegar a uma resposta, e a resposta foi um sim, porque é como lhe disse, conheço os problemas de Odivelas, conheço as dificuldades dos odivelenses, nesse sentido tenho e criei um projeto para Odivelas, tenho uma equipa que é uma equipa bastante capaz e responsável, que me dá bastantes garantias, e nesse sentido não tive qualquer problema em aceitar este desafio. Sei que é um desafio grande, mas sei também que é um desafio que vai ser bastante gratificante, porque tenho ideia que poderei resolver bastantes problemas e minimizar bastante os problemas dos odivelenses, porque acho que não é difícil contribuir sobremaneira para a melhoria das condições de vida, quer de Odivelas, quer dos odivelenses. Quero que as pessoas em casa, quem está a ver esta entrevista, tenham a noção e que acreditem que neste momento estão a olhar para o candidato Marco Pina, que é uma pessoa que defende,
que defende uma política que não se concentre na maneira de ganhar, mas sim na razão por que se deve ganhar. É isto o meu entendimento. Com isto quer dizer que não é importante uma pessoa de ter o poder pelo poder, porque não é isso que me move. Porque o que é que me interessa a mim de ter o poder se depois não tenho soluções para apresentar para as pessoas? Não, isso é completamente impensável. Não é isso que me move. O que me move, sim, é ter a consciência tranquila que tenho um projeto capaz, sei que sou uma pessoa com convicções e com um projeto altamente sustentável, que pode ser bastante positivo para a melhoria da condição de vida dos odivenses. E é isso que me move. Muito bem, Marco Pina. Essa questão estava um pouco subjacente na primeira, mas como a sua resposta não foi por aí, e como entretanto também surgiram comunicados tanto do PSD como do próprio Vítor Machado. Gostava só de vincar esta situação, porque efetivamente pode haver pessoas que digam porque é que esta situação sucede, então neste caso é uma situação completamente do conhecimento público e penso que nunca é demais reafirmá-la, porque esta é a verdade dos factos. Ok, de qualquer modo, para quem nos vê lá em casa, vão surgir em rodapé artigos relacionados estes vários comunicados que passaram pela situação do atual Presidente Vítor Machado e das posições que o PSD tomou e outras forças políticas que agora apoiam o Vítor Machado. Antes de terminar, gostava só de dizer que o meu programa eleitoral e os meus compromissos não se cingem só àquelas medidas que há pouco iniciou. Que evidenciei, porque tenho mais preocupações, tenho bastante preocupação com o movimento associativo e tenho propostas concretas para o movimento associativo que quando é que vamos ter o seu programa? Irão ser do conhecimento público. Seguramente dentro de 2 semanas estarão disponíveis. O seu programa político? Sim. Ok, muito obrigado, Marco Pina. Foi um gosto tê-lo aqui connosco, aliás, noutras situações já por aqui tem passado. Lá para casa fica a ideia de que esta é mais uma entrevista com um dos candidatos a uma das juntas de freguesia de Odivelas, neste caso Marco Pina, que por demais é conhecido até por outros, como eu disse há pouco, por outros programas aqui na TVL. Ficamos em stand-by para outros candidatos que estamos a tentar organizar. Agradecemos a todos a vossa atenção e para vocês lá em casa e aqui para o Marco Pina, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado eu pelo convite. Em breve vamos ter outras oportunidades. Obrigado.